Caríssimos ouvintes, estamos aqui mais uma vez para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. São 21 horas e 31 minutos em todas as quartas-feiras. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós atendemos pacientes com dores do sistema músculo-esquelético, dores de coluna, dos ombros, quadris, joelhos, demais articulações. Nós temos duas clínicas que, teoricamente, deveriam atender ortopedia, mas que recebem inúmeros pacientes da área da reumatologia e, ultimamente, nós recebemos muitos pacientes da área da neurologia, pois fazemos reabilitação daqueles que têm sequela neurológica, por exemplo, por AVC. Uma de nossas clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1263, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Telefone 11 3744 4007. 3744 4007. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Telefone 11 3661 4243. 3661 4243. Aqui sempre a nossa jornada segue as dúvidas de nossos pacientes e de nossos ouvintes. Aqui nós tentamos, neste tempo atual, o impossível, ou quase impossível, que é conciliar a ciência médica com o poder de cura mental e com o poder de cura espiritual. Para o doente que busca a solução e recuperação de saúde, estas são as três grandes ferramentas de cura ou alívio de seus males que podem atingir a todos nós seres humanos. Crianças, adolescentes, homens, mulheres, jovens ou idosos, negros, brancos, orientais, pobres ou ricos, de todas as classes sociais. As doenças transformam o ser humano saudável em ser humano doente. A reversão é a busca da cura a qualquer custo ou a qualquer sacrifício. Reverter um ser humano doente em ser humano sadio, saudável. E como isso pode se tornar possível, sabendo que existem tantos fatores de doença e que podem se tornar crônicas, aquelas que não curam, e podem atormentar o doente por toda a vida, quando então podem receber também o rótulo de incuráveis, e muitas liquidam com a própria vida do paciente, levando-o a óbito, às vezes de forma prematura. Será sempre uma medida de forças, de poder. O poder da doença contra o poder de cura, ou o poder de cura contra o poder da doença. Lamentavelmente, a grande maioria das mortes, que deveriam ser naturais, sim, a morte normal, é uma morte que tem que ser natural, sem nenhum sofrimento. Assim como o nascimento, que tem também que ser natural, sem cesariana e sem sofrimento. Se o nascimento for com sofrimento, não foi natural. A morte física ou material é o fim do ciclo biológico de todo ser vivo e também tem que ser natural. Esta morte natural teria que sempre prevalecer, mas não é isso que acontece. E a maioria das mortes são de doenças mais ou menos graves. E há um verdadeiro encurtamento do ciclo biológico de vida, e as mortes por doenças graves ou acidentes antecipam o fim da vida ou do ciclo biológico, que deveria se estender em muito mais tempo. Mas por que a maioria das mortes não ocorrem como morte natural?
Na nossa cultura ocidental, né, o assunto morte ainda é um tabu. Evita-se falar sobre isso. Mas de uma forma ou de outra, excluídas as mortes por acidentes ou assassinatos, os seres humanos, por deseducação física ou nutricional e por mau uso dos seus sistemas biológicos, fazem acontecer doenças para o lado dos pulmões, coração, circulação, fígado, doenças do sistema músculo-esquelético, sem falar que respiramos uma atmosfera contaminada de poluição e radiação que podem causar tumores ou cânceres. Assim, toda vez que o ser humano se afasta das leis naturais, da mãe natureza, de Deus, ele caminha para uma morte com sofrimento que pode acontecer muito antes dele completar seu próprio ciclo biológico. Não esquecer também que muitas doenças podem decorrer das malformações genéticas hereditárias de nossos ancestrais ou antepassados. Assim, muitas das doenças que nos acometem, somos nós mesmos culpados delas. Mas muitas doenças que nos acontecem, não somos nós culpados dessas doenças acontecerem. Muitas de nossas doenças que nós mesmos criamos são as doenças psicossomáticas. E são estas doenças psicossomáticas que acontecem primeiro em nossa mente, para depois se manifestarem no corpo físico, no soma. E essas doenças são as suscetíveis de cura pelo poder mental. A mente cria as doenças psicossomáticas e, por reversão, da mesma forma, estas mesmas doenças psicossomáticas podem se curar pelo poder da mente. Na luta diária de nossa vida e nossas ações diárias, temos que sempre nos perguntar: estou agindo junto e a favor à natureza, a favor à correnteza da vida, ou estou agindo contra as leis naturais, ou contra a mãe natureza, ou contra a correnteza? Se suas ações são a favor da natureza, e se você pode agir no sentido natural, o seu fardo será muito mais leve, e sua saúde vai agradecer muito. Se suas ações são ações contra as forças naturais, seu fardo vai ser muito pesado, e você pode transformar sua saúde em doença e mesmo em desgraça. Vamos dar alguns exemplos. Fumar é natural? Beber álcool é natural? Ser usuário de drogas é natural? Obesidade é natural? Viver estressado é natural? Você pode contrariar as leis naturais, mas fatalmente você deverá pagar um preço muito alto por isso. E os efeitos são somatórios. Jamais você vai vencer a mãe natureza ou as leis naturais. As leis naturais são invencíveis, imbatíveis. Eu vou ilustrar com um exemplo que ainda me lembro bem da minha época de terceiro ano de medicina, na gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde recebi meu título de doutor em medicina. Fui incumbido da tarefa de fazer a história clínica e o exame físico em um paciente terminal que estava às portas da morte do leito 308 da enfermaria. Era um paciente em caquexia, na fase terminal, vítima de um câncer de pulmão devastador. Era um fumante inveterado de muitos anos e, sem dúvida, era o mentor desta doença. Tinha, na época, perto de 45 anos. Ele me olhava com olhos esbugalhados, querendo como que se agarrar num fio de vida que pudesse ainda existir, acompanhando atentamente as minhas ações médicas acadêmicas.
e ao fim do exame agarrou minha mão direita com o pouco de força que ainda lhe restava e perguntou: doutor, eu estou tuberculoso? Eu respondi a verdade sem dizer a verdade. Eu disse: não, tuberculose você não tem. Afinal, ele tinha um tumor devastador de pulmão, mas não tinha tuberculose. Então eu disse: tuberculose você não tem. Ele respondeu: graças a Deus. E foi a óbito 2 dias depois do câncer que o vitimou, que ele mesmo criou. Ele, sem dúvida, morreu em grande sofrimento, encurtando seu ciclo biológico pelo seu vício incurável do cigarro, que consumiu a saúde de seus pulmões. Sem dúvida, ele era o maior culpado de sua doença, e assim morreu antes de completar seu próprio ciclo biológico. Mas somos vítimas de muitas doenças fabricadas por nós mesmos, de muitas doenças adquiridas, ou doenças que nos acontecem, às vezes, sem nenhuma explicação. O que podemos fazer para nos livrar delas? Ou quais todos os mecanismos de cura que um ser humano pode dispor ou buscar uma vez doente? Vamos começar pelo principal. Podemos simplesmente conseguir uma cura que a medicina chama de cura espontânea. É incrível, para qualquer doença que possa existir, mesmo as chamadas doenças crônicas ou incuráveis, que a ciência médica admite, podem ter uma cura espontânea. A doença às vezes acontece sem explicação e desaparecem sem tratamento e sem nenhuma explicação também. Assim como vieram, assim elas vão. Quando isto acontece, a ciência médica chama de cura espontânea ou remissão espontânea dos sinais e sintomas da doença. O que de fato acontece? Por que ocorre uma cura espontânea? Por que alguém tem o privilégio desta cura espontânea, mesmo para uma doença rotulada de incurável? A medicina espiritual não chama isso de cura espontânea. A medicina espiritual chama isto de um milagre de cura. A ciência médica não utiliza a palavra milagre e jamais gosta da expressão cura milagrosa. No mundo espiritual, a ocorrência de um milagre de cura é uma banalidade. Para o mundo físico ou material, a ocorrência de uma cura do incurável é um fato incrível, inacreditável, inexplicável e até inconcebível. Mas voltando atrás novamente, como ocorre a cura espontânea? Ou o milagre de cura espontânea? A cura espontânea só ocorre para aqueles que têm um sistema imunológico de altíssima eficiência ou qualidade. Como todos nós sabemos, nós temos os nossos próprios mecanismos de cura. E o mais avançado mecanismo de cura que nós temos é o nosso sistema imunológico. Mas nós, seres humanos, fomos dotados da qualidade de livre-arbítrio, vontade própria ou livre escolhas. E disto resultam todas nossas escolhas. Boas escolhas na vida resultam em exaltação de nosso eu divino e exaltam nosso poder de cura próprio, que é o nosso sistema imunológico. Quando crianças ou adolescentes, muitas crenças foram impostas na nossa cabeça, pela nossa família, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pela nossa escolaridade e até pela própria religião. Nós não tínhamos poder de escolha naquele momento. Muitas dessas crenças foram impostas no bom sentido. Nem todas, porém, resultam em benefícios. Agora vejam vocês,
Nós nascemos com 3 dispositivos incríveis que defendem nossa saúde a todo custo. Nós temos um instinto de defesa. Então, a todo momento, automaticamente, nós estamos nos defendendo de um ou mais agentes agressores. Isto faz parte da nossa herança biológica. Nós temos um sistema chamado homeostase. A homeostase é o sistema do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, da nossa saúde. Eu comparo a homeostase com aquele brinquedo inflável chamado João Bobo, que é um boneco com peso na base e que ele está sempre em pé. Você pode empurrá-lo para qualquer lado que ele volta para a posição em pé. Essa é a sua homeostase. Ela sempre busca te equilibrar, botar você alinhado, em harmonia com a vida. Isso faz parte da tua herança biológica, do teu Criador que te concedeu essa imensa propriedade. E você tem também a sua imunologia, que são aqueles dispositivos também que não só te defendem contra as doenças, mas que combatem as doenças que já se instalaram. Se você leva uma vida natural, em sintonia com a Mãe Natureza, estes 3 poderes, instinto de defesa, homeostase e imunologia, eles estão sempre alertas 24 horas por dia, todos os dias de sua vida. E tem sua eficiência elevada ao máximo quando você leva uma vida natural. E assim você estará muito protegido e verdadeiramente imunizado contra vários males que podem te acometer todos os dias. Inclusive, você pode se curar do incurável. Se por outro lado você leva uma vida desregrada, fatalmente você poderá deprimir todas estas tuas defesas naturais e ficar muito mais vulnerável a doenças, a desgraças, flagelos e tragédias. Então, o primeiro mecanismo de cura que já temos é o nosso próprio sistema imunológico. Mas esse sistema não é infalível, infelizmente. Às vezes ele perde a luta para agentes externos agressores de grande virulência, como bactérias, vírus, fungos, mesmo células cancerosas ou outras desgraças e tragédias que possam assolar nossa vida. Mas de uma forma ou de outra, você não pode imaginar de quantas encrencas você se livrou por obra e graça desse seu sistema imunológico. E você nem ficou sabendo, e assim não pagou nada, e também não pôde agradecer pela sua própria salvação. Inúmeros milagres de cura acontecem por ordem e graça de Deus através de nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico pode receber o apelido de nosso anjo da guarda. Este é o único mecanismo de cura dos excluídos sociais, que não tem acesso a nenhum outro mecanismo de cura pelo seu rebaixamento cultural, social ou financeiro. Mas em nossa cultura ocidental, o nosso mecanismo de tratamento, se possível, cura de doenças, é competência da ciência médica. Mas a ciência médica é elitista e só pode servir a uma elite, porque essa ciência médica tem que ser comprada. E a cada dia que a tecnologia médica de diagnóstico e tratamento avança, esta medicina se torna mais cara. E assim, fora do alcance da maior parte das populações. Por causa disso, lamentamos ter que dizer que há uma medicina para cada extrato social, de acordo com o poder de compra do doente. Mas a medicina mais eficiente e a mais barata que existe é a medicina preventiva. É muito melhor, é mais eficiente, é mais barato, é mais saudável você prevenir doenças do que tentar se curar depois.
E o primeiro veículo médico de prevenção se chama informação e conscientização da população para as campanhas da medicina de prevenção. Medidas de bons hábitos e de saneamento básico, de higiene e de educação física e nutricional. Medidas de orientação às mães na gestação, no parto e no pós-parto. Campanhas de vacinação em massa. Esta é a melhor medicina que existe. Mas dissemos, lamentavelmente, que existe uma medicina para cada estrato social. Isso parece um absurdo, mas é verdadeiro. Tem uma medicina para os pobres e miseráveis. Tem uma medicina melhor para a classe média. E tem uma ciência médica total e completa, a melhor de todas, sem limitações, para as classes médias altas e os muito ricos financeiramente. Mas esta medicina, bem ou mal, busca fazer o diagnóstico da doença, a história clínica, exame físico, exames subsidiários, para poder instituir um tratamento clínico conservador ou um tratamento cirúrgico. Neste último caso, vai precisar de equipe cirúrgica especializada, anestesia, internação hospitalar, UTI, medicamentos, derivados de sangue, evolução médica hospitalar e também de reabilitação. Para cada mal, a medicina dispõe de uma clínica médica geral para triagem inicial e depois encaminha o tratamento aos especialistas médicos. Pulmão, coração, rins, sistema nervoso, sistema músculo-esquelético. Então a medicina hoje ficou muito estratificada e os médicos viraram especialistas. Mas como a medicina é uma ciência médica, como tal ela é física ou materialista. É a lei do ver para crer, é a lei das provas materiais, é a lei da mensuração, medida ou dosagem. A medicina se preocupa com a doença, a medicina espiritual se preocupa com o doente. A medicina é o ver para crer, a medicina espiritual é o crer para ver. Esta ciência médica começou tratando com poções, ervas, medicamentos e assim. Era muito paliativa e muito pouco curativa. Mas a medicina também promove curas, mas ainda esbarra no poder da doença crônica e no poder do incurável. Então, é a doença da matéria, do físico. Mais tarde a medicina começou a se preocupar com a mente e o ser humano não é só corpo físico e mente, é também espírito. O corpo físico, visível. Corpo mental, invisível. Corpo espiritual, invisível. Nós somos, na verdade, matéria e energia. Nós temos um corpo físico e um corpo energético. Hoje tem uma medicina chamada vibracional que estuda as nossas energias e faz tratamento através das nossas energias, copiando a medicina oriental dos chineses e dos indianos, que surgiu antes da medicina alopática do mundo ocidental. Mas já recebemos um sinal de que o nosso tempo está se esgotando e nós vamos continuar em nossas próximas jornadas. Repetindo, nós atendemos em nossas clínicas problemas de dores crônicas do sistema músculo-esquelético, da área de ortopedia, reumatologia e neurologia. Em nossas clínicas, na Avenida Giovanni Gronchi 1263, bairro do Morumbi, em São Paulo, telefone 11 3744 4007, e nossa clínica na Avenida Pacaembu, 1024, telefone 11 3661 4243. Se quiserem ver as nossas palestras anteriores, acessem YouTube. Entrem como Rui Y, com Y, Mercúrio, e lá estarão nossas palestras anteriores. O nosso site médico é o www.ruimercurio.com.br. Ou então, se vocês quiserem saber mais sobre a medicina espiritual, acessem www.medicinaespiritual.com.br. Tenham todos uma boa noite, sejam muito felizes, tenham muita saúde. Até a próxima.